Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Marcelo, sou um trabalhador da casa e com muita alegria nos encontramos aqui para falar de uma obra muito especial para a doutrina espírita. Vamos falar do Livro dos Espíritos. É um livro que trouxe para a gente diversos conhecimentos do plano espiritual, um livro que nos ensinou, né, a relação que temos com o mundo dos espíritos, a, o nosso processo evolutivo, né, as pluralidades das existências, trazendo para a gente essa relação que rege o nosso plano material em relação ao plano espiritual e diversos outros conhecimentos, né? O porquê sofremos tanto nesse planeta, motivo das nossas dores, motivo de tantas doenças, motivo de tantas diferenças sociais. Por que tanta pobreza no planeta em que vivemos? Por que tanta dificuldade? Por que tantas dores? Por que tantas diferenças sociais, né? Por que tanta injustiça ao nosso olhar, né? Porque achamos que existe tanta injustiça, existem tantas injustiças, né? Essa obra vem dizer para, vem mostrar para a gente que existe injustiça, mas não existem injustiçados, né? A gente aprende por meio da nossa literatura espírita que a obra da criação é perfeita em tudo que faz. Nenhuma só folha cai que não seja com a permissão do Pai Celestial, não é verdade? Então essa obra vem trazer para a gente todo esse aglomerado de ensinamentos sobre o plano espiritual para entendermos que realmente o nosso reino não é desse mundo, assim como Jesus nos ensina, né? Que a nossa vida, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, é o que nos aguarda após essa existência carnal. Bom, e aí, nosso grande bate-papo de hoje, né, é para a gente entender um pouco mais de qual a importância do Livro dos Espíritos, né, principalmente para esse momento de transição planetária que estamos vivendo, esse momento de mudança entre momento de expiações e provas para o plano de regeneração. Por que que essa obra é tão importante para a regeneração da humanidade? A gente vai ver. Como a humanidade veio sendo preparada para receber esses ensinamentos? Será que eles vieram de uma hora para outra? Será que eles foram lançados e, assim, vieram agora? Não, vamos lançar agora todo esse ensinamento? Ou será que a gente, a humanidade, ela já veio sendo preparada ao longo de milênios? Devagarzinho, a gente sabe, a gente já aprendeu, né, na doutrina espírita que a natureza não dá saltos. Então, a obra da criação ela é paciente e muito sábia. Então a gente vem sendo preparado ao longo da nossa história, ou melhor, da nossa pré-história, já trazendo esses conhecimentos devagarzinho, sendo pulverizados na nossa consciência, a gente vai entender por quê. A gente vai ver como ocorreu o envio desses diversos mensageiros do plano espiritual para nos preparar. Como é que foi essa invasão organizada dos espíritos, né? Como é que foi essa preparação e a chegada de diversos espíritos trazendo essa verdade do plano espiritual, essas verdades das leis de Deus para nós, né? Para o nosso coração, para as nossas consciências. A gente vai ver como se desenvolveu a composição do Livro dos Espíritos, como é que ela foi criada, como é que ela foi organizada, como ela foi obtida. Bom, para a gente ter uma organização, vamos dizer assim, né? Eu vou pedir ajuda aqui do nosso querido amigo Conan Doyle, lá no livro A História do Espiritismo, que trouxe para a gente que a história do Espiritismo é dividida em três fases. A primeira fase, que é a pré-história do Espiritismo, que são os fatos da antiguidade, da Idade Média. A segunda, que é a época da preparação da invasão organizada, onde diversos precursores do Espiritismo vieram trazendo lições espirituais, obras espíritas já, para pulverizar na humanidade, nos corações humanos, esse conhecimento, essa semente da sabedoria maior que viria mais tarde, compilada nessa obra do Livro dos Espíritos. E a concretização desse cenário com o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Bom, sabemos que
Esses conhecimentos, eles vêm sendo trazidos para a humanidade desde a sua criação, mas infelizmente esses conhecimentos, ou felizmente, né, porque tudo é perfeito na obra divina, então, felizmente, esses conhecimentos ficaram restritos a alguns iniciados, aqueles que já se mostravam com a sua mente um pouco mais aberta para entender dos planos espirituais, dos planos superiores, dos planos que transcendiam a matéria, eles eram separados e a eles eram oferecidos conhecimentos celestes. Eram mostradas as leis que regem o nosso universo, esses conhecimentos que regem o plano espiritual, tudo aquilo que transcendia a matéria. Então, esse conhecimento ficava fechado em reuniões secretas, onde poucos eleitos recebiam esses ensinamentos. Para a gente começar a nossa pré-história do Espiritismo, né? Então, nós vamos iniciar como pontos partivos dos nossos livros Vedas, dos 4 livros Vedas, né? O Rig Veda, o Yajur-Veda, o Sama-Veda e o Atharva-Veda. São os 4 livros, isso mais ou menos 1500 a.C. Essa data ela não é muito precisa, porque a história não consegue ser muito unânime, mas só para a gente ter um norte de época, né? Lá no subcontinente indiano, uma das obras mais antigas que nós temos da humanidade, trazendo para a gente os profundos conhecimentos da obra da criação. Esses 4 livros Vedas já traziam para a gente, né, escritos em sânscrito védico, trazia para a gente já os conhecimentos sobre a matéria, sobre as energias do cosmos, sobre espiritualidade, essas relações, né, das múltiplas existências, essas relações de causa e efeito, essas relações que regem o plano espiritual, as nossas múltiplas existências, quais as atitudes necessárias para a nossa caminhada evolutiva, para evoluirmos como espírito em direção ao plano de luz, esse plano que nos aguarda, né? A nossa verdadeira vida espiritual, que transcende essa vida material, passageira, limitada, né? Temporária. Esses conhecimentos profundos deram origem ao hinduísmo, para a criação dessa religião do hinduísmo, que mais tarde foi usada também por Siddhartha Gautama, né, o conhecido Buda, para dar origem aí ao budismo. Então, esses conhecimentos profundos norteando as religiões mais se aprofundaram nesses conhecimentos da imortalidade da alma. Mais tarde, desenvolvendo os conhecimentos dos 4 livros védicos, né, tivemos diversos outros livros filosóficos que sintetizaram, depois dos livros védicos, esses ensinamentos, os Upanishads, que foram, que foram diversos livros filosóficos, né, que, com anotações, com reflexões, com estudos sobre essas obras, trazendo para a gente um pouco mais luz sobre isso. O livro Mahabharata, que funciona como uma bíblia para o hinduísmo, que tem mais de 200.000 poemas ali, trazendo para a gente essa criação da humanidade. E entre eles tem um texto muito conhecido, que é o Bhagavad Gita, é conhecido também como a quintessência do conhecimento espiritual. É um capítulo que traz para a gente um diálogo maravilhoso, sublime, entre Krishna, que simboliza ali, né, a sabedoria divina, e Arjuna. É um guerreiro que está num campo de batalha, numa batalha sangrenta, onde ele questiona essa diferença, essa dicotomia desse conhecimento entre o mundo terreno, com as coisas materiais, as nossas vontades momentâneas e os conhecimentos espirituais eternos. Então, Krishna está orientando esse guerreiro quanto aos verdadeiros valores superiores da vida espiritual. Hermes Trismegisto, mais ou menos há 2.500 anos antes de Cristo, traz para a gente os ensinamentos herméticos. Vai se debruçar sobre todo esse conhecimento deixado pelos egípcios. Então, deixou para a gente mais de 42 obras, muitos ensinamentos, muitos desses ensinamentos deram origem o que nós chamamos, né, na verdade o livro, o nome não é esse, nós chamamos de o livro dos mortos, é esse conjunto de conhecimentos que deram origem a essas anotações deixadas dentro dos sarcófagos, que serviam para orientar os espíritos nessa jornada espiritual,
para que os espíritos, chegando no mundo espiritual, tivessem as orientações de como caminhar, muito que é conhecido também como o livro da saída para a luz. Eu trouxe aqui, né, um quadro que traz o quadro que representa o juízo final, né? Onde esse ser está mais ou menos aqui no meio, com essa cabeça de raposa, ele é o Anubis, se eu não me engano, o nome dele. Ele é o que fareja, né, os espíritos recém-chegados no plano espiritual. E quando ele encontra um espírito, ele leva para esse templo do juízo final, onde o seu coração é arrancado e é colocado numa balança. E do outro lado da balança se coloca a pena da verdade. Se o coração desse espírito for mais pesado que a pena da verdade, ele é lançado ao devorador de espíritos, que, numa representação, né, ela representa mais ou menos como se fosse o nosso umbral ou o inferno da igreja. E caso o coração dele fosse é, equivalente a essa pena da verdade, equilibrado em relação à pena da verdade, ele teria sua passagem liberada para os planos celestes. Bom, a gente vai dar um voo agora, um pouquinho mais à frente, trazendo os conhecimentos de Pitágoras, Pitágoras com as suas escolas pitagóricas, né? Ainda com os iniciados, né? Com as sociedades secretas, oferecendo esse conhecimento apenas àqueles poucos escolhidos. Destacamos Sócrates, que já pega esse conhecimento e já não trata isso mais de uma forma secreta. E sim, Sócrates já começa a oferecer isso a todo aquele que quer conhecer a verdade, já orientando seus discípulos de uma forma mais aberta, não mais secretamente, e oferecendo essa verdade a todos que buscavam. Já Sócrates, como um grande precursor da doutrina espírita também, trazendo aí esses conhecimentos sobre a imortalidade da alma, né? Sobre a pluralidade das existências e todos esses conceitos que envolvem a vida espiritual. Destacamos a vinda da primeira revelação, trazida por Moisés, os livros do Pentateuco mosaico, né, trazendo essa relação desse Deus único, essa relação da justiça terrena, saindo desse contexto das barbáries antigas, dando um norte já para a gente de justiça terrena, preparando os nossos corações para essa justiça espiritual que mais tarde conheceríamos. Esses conhecimentos trazidos pela Torá foram tão importantes porque essas sociedades, né, essas pessoas que formaram as sociedades judaicas, que boa parte delas foram submetidas às culturas egípcias, provavelmente conheciam esses conhecimentos, tiveram acesso, né, a esses conhecimentos de Hermes, por exemplo, e essas pessoas, né, selecionadas, formando grupos seletos que decidiram estudar essa parte mística dessa cultura trazida pela Torá, baseado nesses conceitos trazidos por Hermes Trismegisto, né, buscando essa visão espiritual, começaram a formar grupos secretos para estudar essa cultura mística por trás do Pentateuco mosaico. Então eles começaram a criar textos, né, começaram a criar comentários com essa visão, com esse lado, essa interpretação espiritual da Torá e começaram a criar a Cabala, né, ou Cabalá. Eles faziam meditações, se conectavam com o divino, buscando esse conhecimento mais aprofundado sobre o que trazia essa literalidade da lei. Alguns pontos um pouco mais obscuros que eles não conseguiam entender, eles meditavam e buscavam essa conexão divina. Temos até algumas passagens no Evangelho que alguns historiadores, né, apontam que foram obtidas por meio dessas reflexões ditas como cabalísticas, né? Avançando, temos a boa nova, nosso amado Mestre Jesus, nosso guia e modelo da humanidade, trazendo para a gente as leis de amor. Pegando essas leis que Moisés trouxe, e essas leis, principalmente, né, do olho por olho, dente por dente, que trazia essa noção de justiça terrena, Jesus vem trazer para a gente a justiça divina, as leis de amor, que regem a nossa vida eterna. Veio trazer para a gente
os ensinamentos de que o nosso reino não é desse mundo, né? O reino de Jesus não é desse mundo e que o nosso verdadeiro é, ponto de acolhimento está no mundo por vir. Aqui é apenas uma passagem em que estamos expostos a diversas provas, missões, tarefas que vão ajudar no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento do nosso espírito em relação a esse mundo eterno que nos aguarda. Veio trazer para a gente o ensinamento de que é, veio trazer para a gente muita coisa, mas veio trazer para a gente também que parte desse ensinamento do mundo espiritual nós ainda não estávamos preparados para receber. E que, com um pouco mais de maturidade, quando estivéssemos maduros o suficiente, ele mandaria o Espírito de verdade, trazendo para a gente esse desdobramento desses ensinamentos já trazidos por ele, que já modificaram a nossa existência de uma forma muito profunda, mas que esse Espírito de verdade viria para nos instruir ainda mais. Mas isso, essa necessidade, né, dessa vinda para um momento de maturidade, ela é retratada, inclusive, Paulo, quando ele envia sua primeira carta aos Coríntios, né, no capítulo 2, ele traz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo aqui já vem confirmando, né, que precisávamos de um pouco mais de amadurecimento espiritual para entender valores mais aprofundados sobre o mundo espiritual. João, no capítulo 16, traz para a gente: mas quando vier aquele Espírito de verdade, né, prometido por Jesus, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, trazendo para a gente as verdadeiras leis de Deus, os conhecimentos mais aprofundados desse plano do porvir. Esse conhecimento trazido pelo Espírito de verdade seria tão importante que lá no livro O Consolador, né, na resposta à questão 271, ele revela para a gente que que esse conhecimento trazido pelo Espírito de verdade seria a nossa terceira revelação. Então, a primeira revelação seria a Torá, né, os livros do Pentateuco mosaico, trazido por Moisés. Segunda revelação, a boa nova de Jesus, o Novo Testamento. E o conhecimento trazido pelo Espírito de verdade, marcando mais um momento de transformação da humanidade, trazendo essa terceira revelação, que seriam esse conjunto de conhecimentos espirituais que mudariam definitivamente a existência material, porque trariam com muita clareza esses conhecimentos espirituais para a humanidade terrena. Mas aqui, agora a gente vai fazer uma pequena reflexão, tá? Que Jesus prometeu a vinda do Espírito de verdade, né? Ele não disse que ele viria, ele disse que ele enviaria o Espírito de verdade. Então, alguns questionamentos que a gente precisa fazer, né? Bom, como, como é que esse Espírito de verdade vai se comunicar conosco, né? Como é que essas mensagens espirituais tão sublimes poderiam chegar no coração de todos sem a interferência limitada do homem? Quer dizer, como será que haveria algum homem na Terra que poderia receber essa, esses ensinamentos e não deturpá-lo com a sua imperfeição e conseguir passar com plenitude? Será que uma única pessoa, um único homem seria capaz disso na Terra? Nós vimos que o único homem encarnado na Terra que foi perfeito foi Jesus. Mas os demais, com as suas imperfeições, fatalmente poluiriam essa mensagem. Assim como a história mostrou que os grandes religiosos, né, da nossa história, de alguma forma, de uma forma ou de outra, eles deturparam um pouco essa mensagem divina que chegaram até ele, essas mensagens que chegaram até eles, né? Então, existe algum homem que teria? Então, olha que interessante. Essa resposta a gente vai buscar lá em Isaías, né, lá quase 600 anos antes de Cristo,
Quando ele, num diálogo entre Isaías e Yahvé, né, Deus em hebraico, Deus fala para Isaías: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz Yahvé. O meu espírito está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se afastarão dela, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz Yahvé, desde agora e para sempre. Vejamos aqui, ah, quando a gente fala da mediunidade, da capacidade, né, como os nossos irmãos da Igreja Católica ou Evangélica falam, né, do Espírito Santo, se de alguma forma denominam, né, essa denominação do Espírito Santo, que se comunicaria com todos, né? Olha a possibilidade de Deus se comunicar com todos nós, né? Olha a possibilidade de Deus se comunicar com cada um dos seus filhos por meio colocando palavras no nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência. Então a gente percebe que essa possibilidade de comunicação dos espíritos, ela vem anunciada desde Isaías, já lá no Antigo Testamento, 600 anos antes de Cristo, ratificando esses conhecimentos espirituais que a gente vem recebendo. E aí, como prometido, né, a Isaías, as leis de Deus, elas começam a se espalhar por meio da boca dos seus mensageiros. E aí a gente inicia a fase dessa preparação dessa eclosão espírita, né? Inicia-se a preparação da invasão organizada. Esses conhecimentos prometidos pelo Espírito de verdade, eles começam a chegar para a Terra, começam a chegar para a nossa humanidade terrena por várias formas. E aí a gente vai destacar agora o início dessa preparação, desse momento, desse conhecimento sendo trazido para nós, lá começando em 1688, com um dos precursores destacáveis aí do Espiritismo, né, que é Swedenborg, formado aí numa família luterana, um profundo pesquisador das obras bíblicas, lá na Suécia, profundo conhecedor de diversas áreas acadêmicas, né? Matemática, mecânica, astronomia, física, geologia, mineração, diversos outros conhecimentos. Ele começa a ter visões espirituais na infância, até o momento em que, quando ele fica mais velho, ele tem contato com seu mentor espiritual e começa a receber as explicações sobre esse mundo do porvir. Até o momento, ele já com 56 anos, ele começa a se debruçar nesses ensinamentos espirituais, se aprofundar. E em 1758, ele produz a obra Céu e Inferno, que é diferente da obra de Kardec, O Céu e o Inferno. Tá? Isso aqui é uma outra obra, embora uma obra que traga para a gente já, né, características, já noções sobre esse processo da morte, do mundo do além, da sua estrutura, das relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Swedenborg desencarna e 72 anos após a sua morte, em março de 1844, ele se apresenta novamente, agora como espírito, sendo mentor de um outro precursor da doutrina espírita, que era o Andrews Jackson Davis, que a gente vai ver agora, conhecer um pouquinho sobre a história dele, né? Andrews nasceu lá em Nova York, nos Estados Unidos, ele cresceu lá, um menino simples também, com uma mediunidade desde a infância. Inclusive, a história dele se assemelha até com a história de Chico Xavier, porque ele, desde a infância, ele tem essa mediunidade bastante aflorada. Quando ele completa 18 anos, ele é levado espiritualmente, né, desdobrado, para as montanhas, e ele é apresentado a dois anciãos. E um deles, quem é? Swedenborg. O espírito de Swedenborg, que seria um dos seus mentores nessa jornada e começa a passar a transmitir esse ensinamento espiritual para Andrew. Andrew, recebendo esses conhecimentos, dita o livro Os Princípios da Natureza, isso em 1847. Quando ele completa 21 anos, ele começa a ditar diversos outros livros que foram publicados nos Estados Unidos. A ligação de Andrew com o movimento, com essa inclusão espírita tão forte, que uma de suas obras, ele deixa essa
ele deixa essa nota, né, onde ele fala que um espírito sopra no seu ouvido, mencionando sobre esse, a forma, quase agradecendo a Andrew sobre essa dedicação aplicada a essas obras, e avisa para Andrews que naquele momento estava sendo iniciado um momento de transformação profundo na nossa era. Porque naquele dia em que Andrews recebe essa mensagem, era exatamente no momento onde se iniciavam as comunicações lá na casa da família Fox, em Hydesville. Olha como é que tudo está interligado, né? Então, agora, só para materializar, tá? Essas informações estão contidas nessa obra Allan Kardec, né? Pesquisas bibliográficas e ensaios de interpretação. Isso foi retirado lá no volume 3 e diversas outras informações que a gente está vendo aqui hoje, tá? Vamos falar agora de um outro precursor também dessa preparação, dessa invasão organizada, que foi Louis Alphonse Cagny, também de família pobre, se destaca nos estudos como magnetizador, assim como Kardec, e ele atendendo a pacientes sonambúlicos em estado sonambúlico, esses pacientes começam a refletir as informações do mundo espiritual. Olha que interessante. E Alfonso começa a anotar esses ensinamentos e, em 1847, ele publica a obra Tomo I de Arcanos da Vida Futura Revelados, uma obra de mais de 1.000 páginas, sendo seguida depois do tomo 2, tomo 3, materializando esses ensinamentos do plano espiritual para nós. Um ano mais tarde, em 1848, ele funda a primeira sociedade dos magnetizadores espíritas, orientados agora com o mentor, quem? O espírito Swedenborg, novamente conectado à nossa obra essa grande chegada, né? Essa grande invasão organizada da doutrina espírita. E Alfonso deixa para a gente diversas obras que foram publicadas nos Estados Unidos e são encontradas até hoje, trazendo para a gente diversos conhecimentos também do plano espiritual. Isso também está relatado com mais detalhes na Revista Espírita, né, conforme a referência abaixo. E aí a gente entra num outro momento, que é esse momento da eclosão espírita. Passamos pela pré-história, passamos pela preparação da invasão organizada e vamos entrar agora nesse momento, que é o momento da eclosão espírita para a chegada da doutrina dos espíritos. Isso começa lá, né, na família Fox, né, onde as irmãs Fox, lá em Hydesville, em março de 1848, em Nova York, começa a ouvir diversas pancadas na parede daquele barracão antigo, parede de madeira, até o momento, depois de alguns dias de medo, uma das irmãs, né, a Kate, de apenas 9 anos, algumas obras falam que ela tem 10, 11, mas como eu estou seguindo aquela literatura que foi informada da bibliografia, ele menciona 9 anos, a Kate começa a imitar, ela começa, chega no momento onde ela produz batidas na parede e ela pede, ela conversa com esse ser do além e diz que se existisse alguém ali que imitasse as suas batidas. E o que que acontece? O espírito começa a imitar as batidas que a Kate fazia. Então inicia-se uma conversa e eles começam a perguntar coisas para esse espírito e eles estabelecem uma relação entre pancadas e letras para formar as respostas. Eles começam a obter respostas desses espíritos. Essa informação ela chega na mídia, ela começa a ser veiculada internacionalmente na mídia. Lá, inclusive, tem uma faculdade que se interessa até em estudar esses fenômenos. Não vou entrar aqui porque não faz parte, só para que se a gente quiser pesquisar mais. Então, isso toma um vulto muito grande na mídia internacional e esse contato com o além começa a dar origem às reuniões por toda a França, onde pessoas se reuniam em volta de uma mesa para evocar espíritos. E como consequência dessas comunicações, as mesas começavam a se movimentar. Por isso a origem das mesas girantes. A partir da tentativa de comunicação, os espíritos levitavam as mesas, levitavam cadeiras, objetos, pessoas debruçadas sobre as mesas levitavam.
dando origem a esse grande fenômeno das mesas girantes. Até que essa informação chega ao nosso querido amigo professor Rivail. Por enquanto, ainda professor Rivail, né? Professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, formado aí, né, educado profundamente, com uma formação sólida acadêmica, lá na escola de Pestalozzi, uma das referências de educação na Suíça. Ele se aprofunda nos conhecimentos da química, da física, da astronomia, anatomia, futuro, profundos conhecimentos na medicina. A história não consegue provar que ele se formou em medicina. Não conseguiram achar que ele tivesse um diploma de medicina, mas possui referências que ele conhecia também, que ele possuía profundos conhecimentos na área de medicina. Kardec retorna para a França e começa a traduzir livros, né, de francês para o alemão e vice-versa. Conhece diversas obras, começa a se aprofundar no magnetismo. E já pertencendo, já sendo referência no mundo, ali naqueles intelectuais, ele é convidado por alguns amigos que fazem parte dessa sociedade de intelectuais para ir em uma dessas reuniões, porque esses amigos intelectuais, eles começam a acreditar nessa inteligência que existia por trás desses fenômenos. E já fazendo algumas anotações, eles começam a, a enxergar, né, essa inteligência por trás. E eles convidam Kardec, perdão, convidam o professor Rivail para participar desses eventos. Então, o professor Ivail, no início até por educação, né, talvez ali para com seus amigos, decide começar a frequentar essas reuniões, e ainda um pouco ali cético, após verificar que não tinha, verificar as mesas, se não tinha nenhuma forma de se criar, né, atos falsos, ele começa a identificar alguma coisa por trás daqueles fenômenos até então inexplicáveis. E o professor Rivail começa a efetuar perguntas para para essa inteligência por trás, né, para esses fenômenos, e ele começa a obter respostas. Só que ele começa a fazer perguntas extremamente complexas que poucos poderiam responder. E as respostas são numa elevação tremenda que surpreende o professor Rivail. O professor então começa a efetuar perguntas para respostas que ele não tinha ainda. E estudando essas respostas, né, com as suas correlações, ele começa a perceber que essas respostas estão corretas, porque as suas correlações estão corretas. Continuando, já agora acreditando nessa inteligência por trás desses fenômenos das mesas e das reuniões, por meio das comunicações mediúnicas, Kardec, numa das reuniões lá na casa do senhor Rustem, ele recebe a informação de que ele seria o missionário responsável para materializar esse conhecimento dos espíritos nessa obra do Livro dos Espíritos. Quando ele recebe essa informação, os seus amigos que já haviam frequentando reuniões há mais de 5 anos e fazendo anotações, entregam para Kardec mais de 50 livros com anotações dessas reuniões. Kardec, então, professor Rivail ainda, né? Professor Rivail ainda, lançando mão desses ensinamentos e é, enviando novos questionamentos a mais de 10 médios psicógrafos, começa a receber essas respostas e organizar, começa a compilar, começa a separar, começa a organizar essas comunicações, formando esse organizando, né, esse conglomerado de conhecimentos que estão sendo enviados do mundo espiritual. Nasce então a primeira edição do Livro dos Espíritos. Quando Kardec termina, perdão, quando o professor Rivail termina essa primeira fase, ele recebe a orientação dos espíritos para que esses conhecimentos fossem profundamente revisados por ele e submetidos principalmente ao crivo dos espíritos.
Assim, o professor Rivail procede, revisa sua obra, entrega para revisão profunda por parte dos espíritos, e no final, antes de lançar, o professor Rivail entra num dilema. Que autoria ele daria para esse livro, né? Porque ele não se sente nem um pouco merecedor de colocar o seu nome nessa obra, tendo em vista que essa obra pertence aos espíritos e não a ele. Ele apenas organizou esse conhecimento. Não apenas, né, porque isso foi um trabalho imenso, mas o que ele quer dizer é o seguinte, é que ele não é responsável por essa sabedoria. Essa sabedoria foi entregue para ele. E aí, orientado pelo seu mentor espiritual, Kardec, professor Rivail, recebe a informação de que numa outra vida ele foi um druida, né, lá em Galhas, amigo dessa entidade que o orienta, e de lá para cá eles vêm caminhando juntos, né? Então ele recebe essa orientação para que agora coloque o nome de Allan Kardec na sua obra, que foi um dos seus nomes, né, um dos nomes do professor Rivail nessa época antiga em Galhas. E nasce então a primeira obra terminada e entregue para publicação da Doutrina Espírita, a primeira edição do Livro dos Espíritos, trazendo para a gente, na sua primeira edição, 176 páginas, 501 perguntas e suas respectivas respostas, divididas agora, inicialmente, em três partes. E para a gente entender, né, a importância dessa obra, é a tamanha importância que tem, os espíritos esclarecem que assumirá proporções que longe estás agora de suspeitar. Tu mesmo compreenderás que certas partes só muito mais tarde e gradualmente poderão ser dadas a lume, à medida que as novas ideias se desenvolvem e se desenvolverem e enraizarem. A gente vai entender que a primeira edição do Livro dos Espíritos, ela é lançada um pouco mais resumida propositalmente, porque as ideias ali trazidas, elas precisavam ser, assim como dita pelos espíritos, desenvolvidas e enraizadas. Conhecimentos iniciais precisavam ser trabalhados dentro de nós para, num segundo momento, recebermos esses conhecimentos, né? Esses conhecimentos complementares, perdão. Então, outra informação, né, importante deixada para nós foi o papel fundamental dos ensinamentos trazidos por essa primeira edição do Livro dos Espíritos para nos auxiliar na regeneração da humanidade. Olha que interessante. Esse conhecimento trazido para nós, eles são tão profundos com relação aos ensinamentos das, da nossa relação com a obra divina, né, e com as leis de Deus, que ele mudaria definitivamente e nos impulsionaria nesse processo de regeneração da humanidade. E traz para a gente: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, a sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Olha aqui, isso está lá no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, lá no quinto parágrafo da nossa obra, inclusive mantida na segunda edição, para a gente perceber como essa obra é tão importante para a nossa orientação quanto à nossa caminhada evolutiva, né? Continuando nos estudos, continuando nessa relação, recebendo dos espíritos as orientações, 3 anos depois, Kardec lança a segunda edição do Livro dos Espíritos, agora ampliada com 1019 perguntas e respostas, e agora com 4 partes. Então, a primeira edição, ela trouxe lá, né, o livro primeiro, as causas primeiras, o livro segundo, o mundo espiritual ou dos espíritos, livro terceiro, leis morais. Essas 3 partes foram inalteradas da primeira edição para a segunda edição, ok? Não, nada foi retirado. E foi acrescentado apenas a 4ª parte, que é esse livro quarto, Esperanças e Consolações. E essa parte ele é tão importante, e por isso é importante lançar a primeira edição para só depois lançar a segunda edição, que lá no epílogo da primeira edição foi anunciado que a primeira edição seria a preparação
para recebermos o seu complemento, que nos ajudaria a neutralizar o egoísmo, fonte da maioria dos males de nossa sociedade. Vejam como o planejamento divino é perfeito em toda a sua execução, né? Então, tamanha a importância desses ensinamentos que o livro Cartas e Crônicas do Irmão X traz para a gente. Allan Kardec deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradualmente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz do mundo inteiro. E uma atenção eu chamo agora aqui para esse momento, porque o Espiritismo não tem pretensão de tomar lugar de nenhuma das religiões, até porque a gente vai ver agora que a gente vai ver agora, por meio dessa pergunta e dessa resposta lá do livro Consolador, que todas as religiões são faces da verdade celeste. Então vejamos, lá na pergunta feita lá na questão 353 do livro Consolador. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Resposta: o Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar para transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. E ele complementa: a missão do Consolador tem que se verificar junto às almas e não ao lado das gloríolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso em que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. Percebam que o Espiritismo vem focar na alma, focar nas realizações materiais, mostrando que as relações humanas elas são efêmeras, passageiras. Então, o Espiritismo veio complementar esses ensinamentos já trazidos pelas religiões, que são faces dessa verdade, né? São partes, parcelas dessa verdade, que essa doutrina maior vem trazer com toda a clareza. E aí a gente pode pensar agora, né? Bom, se esses ensinamentos eles são tão importantes para o nosso desenvolvimento, por que eles não vieram antes? Né? Economizando tantas dores e tantas decisões equivocadas. E olha a resposta dos espíritos. Foi nestas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo, ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso. Em tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Ele se apresenta no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não mais lhe pode impor uma barreira séria e em que se está fatigado do vazio deixado pelo materialismo. Percebemos aqui que a doutrina espírita ela veio no momento exato, no momento em que o nosso coração já estava sedento por essa verdade que nos afastamos, que viemos nos afastando ao longo da nossa vida. E agora uma outra questão interessante que a gente pode fazer, né? Qual é a diferença entre o Livro dos Espíritos e as outras obras espíritas e filosóficas já trazidas, né? O que tem de tão importante no Livro dos Espíritos? Olha só. Há entre o Espiritismo e os outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes últimos, as obras filosóficas, são todas obras de homens mais ou menos esclarecidos, ao passo que, naquele que me atribuís, eu não tenho mérito da invenção de um só princípio. Todo o conhecimento trazido no Livro dos Espíritos, ele foi planejado para nos ser entregue. Ele foi revisado, ele foi corrigido. Cada ensinamento colocado no Livro dos Espíritos passou pelo crivo do Espírito de verdade, desse amor, desse ensinamento maior trazido pelo plano celestial. Ah. Continuando, vamos fazer uma outra reflexão agora, né?
Então, por que as mesas girantes foram usadas nesse início? Por que não teve uma outra forma, né, menos pirotécnica, para iniciar esse processo da vinda dos princípios espirituais para os nossos corações? Olha a resposta dos espíritos. No princípio, toda a atenção se concentrou nos fenômenos materiais, que então alimentavam a curiosidade do público. Mas a curiosidade não dura sempre. Uma vez satisfeita, deixa de interessar, assim como a criança que abandona um brinquedo. Naquela época, os espíritos nos disseram: este é o primeiro período, que logo passará para ceder lugar às ideias elevadas. Fatos novos haverão de revelar-se, marcando um novo período, o filosófico. E em pouco tempo a doutrina crescerá como a criança que deixa o berço. Mostrando para a gente que talvez o nosso ponto de maior atenção, em virtude da nossa limitada evolução, era a curiosidade. E por meio delas eles chegariam ao nosso coração, tocando e modificando as nossas existências. A forma, né, como vemos a nossa jornada. E agora, para encerrar, eu trouxe uma reflexão, né, trazida, né, lá também no Livro dos Espíritos, deixado uma mensagem que foi entregue para Kardec quando ele estava preparando o Livro dos Espíritos, e acho que tem tudo a ver para nós, trabalhadores, cada um na sua forma, cada um no seu momento, cada um na sua época, cada um no seu tempo, né, e na sua capacidade de produzir. Os espíritos dizem para Kardec: prossegue sempre, crê em Deus e marcha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e está próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. É com perseverança que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez mais no futuro do que no presente. Mantenha a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca o caminho do céu, que buscam no caminho do céu um grau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São, o orgulho e a ambição, um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer que se compreenda a luz. Que essa mensagem, né, de esperança, de fé, de renovação, de trabalho, de confiança aos nossos mentores, de confiança, sobretudo, ao nosso Mestre Jesus, que coordena esse grande trabalho divino, né, que coordena essa grande obra da renovação, da criação, essa grande obra como guia e modelo da humanidade, né, nos guiando a cada dia nessa nossa jornada evolutiva, nos instruindo, que todos esses conhecimentos, que a fé, que esse amor possa tocar todos os corações, que possamos a cada dia renovar as nossas ações, que tudo aquilo que estudamos, que aprendemos, que vemos, que ouvimos, que possa ser transformado em ações de amor para com os nossos próximos, né? Em paciência, em serenidade, em compaixão, em benevolência. Que essa luz que Jesus entrega para nós por meio desses ensinamentos trazidos pelo Espírito de verdade, trazidos, materializados nessa obra tão amorosamente preparada para nós, possa servir como base, servir como ferramenta, como instrumento precioso na nossa caminhada terrena. Que todo esse amor possa nos guiar, hoje e sempre, na nossa obra evolutiva, em direção aos braços do Pai Celestial. Assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos.